Graça e paz, queridos, queridas, estamos aqui na linha Santo Antônio, famosa Canhada Funda, na casa da família da irmã Carmelinda, da irmã Miriam, do irmão Vilmar, da Andressa, da Stephanie, e também mostrar aqui rapidão, olha quem está conosco aqui, dá um alô aí, pessoal, faz assim, aí. E ó, lá atrás, aí, vamos pegar aqui, olha ali, aí, e aqui também, as nossas técnicas hoje, ajeita aqui para ficar na posição que estava antes. Esse é o nosso encontro, e vocês que estão aí, então vocês já podem participar conosco, mandem seu recado, a pastora Keila está aqui, vai estar lendo os recados que vocês mandarem para nós, e nós estamos aqui para preparar o nosso Natal, um Natal de verdade, Natal com Jesus, Natal de verdade. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar o vídeo, e vamos estar chegando aí também a dona da casa, dá um tchauzinho ali para a câmera, né? E o objetivo desses nossos encontros é a gente preparar uma festa que seja só mais do que uma festa de família, mais do que uma festa tradicional, mas que seja uma festa de reflexão em que realmente a gente possa viver os ideais do Natal. Amém? Convido a igreja aqui reunida a ficar, ali está o Vilmar também o dono da casa, e a igreja a ficar em pé, e vamos fazer um momento de oração. Pastora Keila pode fazer a oração? Chega aqui do meu lado, só dessa vez. Só dessa vez. Bondoso Deus, obrigada, Senhor, por esse ano que está se encerrando, por estarmos aqui todos reunidos, bem, com saúde. Senhor, que nesse final de ano nós possamos sentir mais a Tua presença em nossas casas, que nesse final de ano nós possamos compartilhar com as nossas famílias, em todos com saúde, paz, alegria. E queremos convidar Jesus para fazer parte do nosso Natal. Que Jesus entre em nossas casas e nos ilumine, Senhor. Entregamos cada vida aqui, Senhor, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Que Teu Santo Espírito abençoe e ilumine a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, levanta sua mão e diga assim: Natal com Jesus! Natal com Jesus! Natal de verdade! Natal de verdade! Aleluia! Amém! E vamos cantar só do inário, né? Até eu mandei para quem já tem o inário, mas quer um outro. Vamos estar cantando o número 8 do inário, juntos. Número 8. Ó, vinde fiéis, triunfantes, alegres, sem linha eleita, movidos de amor. Nasceu vosso rei lá do céu prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados a sua humildade, os anjos o louvam com todo temor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós nas alturas celeste baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glória a vida nos dá sempiterno. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai, ó anjos.
anjos em coro e todos na terra me rendam louvor. A Deus honra e glória, humilde rentar. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Depois a gente vai cantar aquela famosa, mas agora nós vamos cantar número 9, Noite Jubilosa. Como é que tá a conexão aí, pastora? Ana Paula e a Maria Rosane estão acompanhando. Ana Paula, Maria Rosane, Deus abençoe vocês, suas famílias. Maria Rosane lá de Novo São José, Ana Paula aqui de Novo Xingu. Deus abençoe. Opa, peguei o tom errado. Número 9, Noite Jubilosa. Noite jubilosa, noite portentosa, doce luz de um feliz Natal. Deus conosco habita, dádiva inaudita, louvores ao Deus eternal. Noite jubilosa, noite portentosa, doce luz de um feliz Natal. Desce do céu, Cristo vida certa, louvores ao Deus eternal. Noite jubilosa, noite portentosa, doce luz de um feliz Natal. Desce a terra um hino a Jesus menino, louvores ao Deus eternal. Senhor meu Deus, nós te louvamos, que tu és um Deus de promessa, um Deus que cumpre as suas promessas, e te agradecemos, Senhor, por mais essa promessa cumprida de Jesus. E Jesus está presente conosco, Senhor, também espiritualmente. Pedimos que tu estejas conosco, Senhor, nesse encontro e com cada família que está participando desse encontro, seja presencial aqui conosco, seja online, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Keila, mais alguém está conosco, além da que já foram citados? A Cresci. A irmã Cresci, quem? Que mais? César Causa. Isso. Antônio dos Reis, não sei. O irmão Antônio é lá de Panambi. Um abraço, irmão Antônio. Saudade. Ana Paula e a Maria Rosane. Amém. E à medida que as pessoas vão entrando, depois a gente vai dando uma saudação. Tem pessoas que estão assistindo pelo WhatsApp e daí não aparece o nome. Então, se tu está assistindo pelo WhatsApp, a gente não vai poder ler o teu nome, mas que bom que tu estás conosco, que Deus abençoe a sua vida. Pastora Keila, faça uma oração pela palavra. Hoje nós vamos falar, o objetivo desses encontros é entender realmente o sentido do Natal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. O tema de hoje é Jesus, o cumprimento das profecias. Jesus não é uma criança que nasceu de qualquer maneira. O nascimento de Jesus foi profetizado e tem um significado importante para as nossas vidas. E nós vamos entender esse significado hoje. O tema de hoje é Jesus, o cumprimento das profecias. Pastora Keila, faça uma palavra de oração por nós. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus nós pedimos que Teu Santo Espírito venha ministrar nos nossos corações e abra, Senhor, o nosso entendimento para entendermos quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Rogamos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo venha traduzir espírito e vida por detrás da letra e abrir nosso entendimento para entender as verdades eternas reveladas na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Queridos, queridas, para a gente entender o que é o nascimento de Jesus e por que Jesus nasceu, a gente tem que entender que os propósitos de Deus são eternos. Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou o ser humano com defeitos, Deus não criou o ser humano com falhas, Deus não criou o ser humano no pecado, mas Deus criou o ser humano para ser imagem e semelhança dele. Deus criou o ser humano para que a gente fosse com a mesma perfeição de Jesus Cristo. Né? Jesus é o modelo que nós deveríamos ter sido criado. No entanto, isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, em que a palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se tu puder olhar para as pessoas que estão à tua volta, nós somos a imagem. Quer saber como é que é Deus? Olha para a pessoa que está à tua volta. Deus é assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas no mesmo livro de Gênesis diz, no capítulo 3, que o ser humano, na sua escolha, na sua liberdade que Deus deu, usou a sua liberdade para se afastar de Deus. O pecado nada mais é do que desobediência a Deus. O pecado é se afastar de Deus. E quando o ser humano se afastou de Deus através da desobediência do pecado, ele perdeu uma parte da sua imagem e semelhança a Deus. E já nessa época, Deus prometeu, porque os propósitos de Deus são eternos, Deus prometeu que restauraria esse propósito da gente ser imagem e semelhança dele. Que ele enviaria, que ele mesmo viria restaurar. E no livro de Gênesis vai aparecer várias coisas. Lá pelo capítulo 30 e pouco, vai aparecer, agora não lembro agora se é 36, vai aparecer a figura de Isaac, né, que vai ser sacrificado, filho de Abraão que vai ser sacrificado, e Deus não permite que o filho de Abraão seja sacrificado, mas promete que, da mesma maneira, é como se Deus estivesse prometendo, da mesma maneira que a humanidade estava disposta a sacrificar seu filho unigênito, também Deus ia sacrificar o filho unigênito dele para que a humanidade voltasse para ele. O nascimento de Jesus não foi por acaso. O nascimento de Jesus foi previsto séculos antes de Jesus nascer. E a gente vai ver só alguns dessas previsões. Porque é importante a gente entender isso, a gente vai entender agora no final também por que é importante a gente entender essas profecias. Eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías é no Antigo Testamento, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, daí vem Isaías. Isaías falou isso 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías, na verdade Deus falando, usando Isaías para falar, ele disse o seguinte, pastora Keila, pode ler para nós, Isaías 9, versículos 6 e 7. Eu acho que se tu ler, sai melhor o áudio. Tá bom, não sei, acho que o microfone está lá, né? Não sei se. Tá bom. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui, obviamente, não está se falando de uma pessoa. Né? Tem gente, mas está falando de uma pessoa aqui. Não, não está. Porque tu conhece algum governante que governa para sempre? Todos os governantes, sejam reis, sejam presidentes, sejam governadores, nenhum deles governa para sempre. Então aqui não está falando de uma pessoa. Aqui está falando de alguém que teria poder de governar para sempre. E esse alguém não desceria do céu simplesmente, mas esse alguém
nasceria como um menino. Nasceria como um menino. Isso não foi dito depois que aconteceu. Isso foi dito antes de acontecer. 700 anos antes. Como é que Isaías sabia? Porque Deus falou, porque é promessa de Deus, que viria o Filho de Deus para restaurar o propósito da humanidade. Jesus é o cumprimento da promessa. A gente não sabe o dia que ele nasceu. A gente convencionou dia 25 de dezembro, mas a gente não sabe o dia que Jesus nasceu. Mas há mais ou menos 2021 anos atrás, essa profecia se cumpriu. O Filho de Deus nasceu como um menino. E o reinado dele não é só para aquela época, o reinado dele é para sempre. E isso seria feito não por força humana, não por, interesse político, poder econômico, nada disso, sabedoria humana. Não. Aqui diz, o zelo do Senhor, o cuidado de Deus faria com que isso acontecesse. E, de fato, esse menino não nasceu da mesma maneira que nós nascemos. Ele nasceu diferente. E eu quero mostrar para vocês mais uma. Se vocês passarem um pouco adiante, passar Isaías, depois de Isaías vem Jeremias, Lamentações, depois vem Ezequiel, Daniel. E daí vocês vão chegar nos profetas menores. Depois de Jonas, depois do profeta Jonas, tem o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Miqueias é mais ou menos da mesma época de Isaías. É também em torno de 700 anos antes de Jesus. Só que Miqueias e Isaías, eles não se conversavam. Isaías estava numa região, Miqueias estava noutra região. Mas os dois tiveram a mesma visão. Olha o que Miqueias diz no capítulo 5, versículo 2 ao 4. O profeta Miqueias, 700 anos antes de Jesus nascer, disse assim: E tu, Belém, Efrata, Belém da região de Efraim, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, se a gente olhar para nós mesmos e ver, os meus avós vieram da Polônia, e eu posso saber quem foi meu avô, meu bisavô, né? Talvez os avós de vocês vieram da Alemanha, ou vieram da Itália, ou vieram de algum lugar, mas vocês podem saber qual é a origem de vocês. Aqui está falando de alguém que ia nascer em Belém, e esse alguém que ia nascer em Belém, a origem dele não ia poder ser contada. A origem dele é da eternidade. Ou seja, o Filho de Deus, só o Filho de Deus teria a origem na eternidade. O Filho de Deus nasceria em Belém, Efrata. Versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que estiverem dando dor de parto e dando à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Versículo 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Ele vai cuidar, ele não vai ser apenas um rei, mas ele vai cuidar do Senhor, das pessoas, na força de Deus, no poder de Deus. E a gente vai lembrar de Jesus, alguém que cuidava, alguém que conversava, alguém que curava, alguém que libertava. Ele não era apenas um profeta, mas ele foi alguém que cuidou, foi um pastor. Na majestade do nome do Senhor, olha, do nome do Senhor. A gente chama o Messias de Jesus, mas não é esse o nome dele, né? O nome dele é Yeshua, do hebraico. Foi traduzido como Jesus. Yeshua quer dizer a salvação que vem do nome de Yahvé. A salvação que vem de Yahvé. Yahvé é o nome de Deus. E aqui está falando que ele vai, na majestade do nome do Senhor, ele vai salvar as pessoas. Ou seja, o nome Jesus já está aqui colocado. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Outra coisa, não só, como disse Isaías, um reinado que não tem fim, um reinado de eternidade a eternidade, mas um reinado que não é só de Israel, um reinado que não é só da região da Palestina, do Oriente Médio,
Um reinado que não é só da Europa, mas um reinado até os confins da terra. Jesus não é apenas o Senhor de Israel. Jesus é o Senhor de todo o mundo, de todo o universo. E ele nasceu em Belém, exatamente como anunciou os profetas. E eu quero mostrar uma coisa, assim, por último ainda, falando que Jesus é o cumprimento das profecias. E por que é importante a gente saber isso? Já vou dizer por quê. Mas antes, Lucas capítulo 1, que hoje foi o tema. Evangelho de Lucas capítulo 1. Hoje todos foram convidados a ler Lucas capítulo 1, amanhã Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 1. Versículo 8 está falando do sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. O sacerdote Zacarias era uma família consagrada a Deus, mas apesar da idade, eles nunca tiveram filhos. E naquela época, não ter filhos era uma coisa muito vergonhosa. Mas Zacarias é como se fosse um pastor, né? Ele era o sacerdote. E ele estava trabalhando dentro do templo, era a vez dele trabalhar dentro do templo. Versículo 8, Lucas 1, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Eles já estavam há tantos anos orando, talvez eles já tinham desistido da oração. Agora é tarde, não vou ter filho. Não vou mais ter filho, agora é tarde, o sonho acabou. Agora que na minha vida não vai mudar mesmo. Mas Zacarias, Deus sabe o tempo. E no tempo de Deus, Deus mandou um filho para Zacarias. E te darás à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Quem é esse João? O último grande profeta. O profeta que foi enviado para preparar o povo para receber Jesus. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, ou seja, irá antes do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e a habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa é a profecia que Zacarias recebeu. Foi a grande profecia que aconteceu meses antes de Jesus nascer, quase um ano antes de Jesus nascer. Deus enviou alguém para preparar o caminho do Senhor. E isso também, quando o anjo diz assim, na virtude de Elias, porque Elias foi um grande profeta, e quando Elias terminou seu ministério e foi arrebatado para o céu, se dizia que Elias iria voltar. Quando o Filho de Deus estivesse pronto para vir, Elias iria voltar. E é isso que aconteceu. João foi o profeta que preparou o povo para receber Jesus. João, ele se tornou o precursor de Jesus, e Jesus disse que João foi o maior de todos os profetas. Essa opinião não é do pastor Danielson. Essa foi a opinião de Jesus. Que João foi o maior de todos os profetas, porque ele cumpriu a tarefa de preparar os caminhos para Jesus. Meu querido, minha querida, na noite de hoje, a gente está falando de profecias que já se cumpriram. A profecia de João, de nascimento do profeta João se cumpriu. A profecia do nascimento de Jesus se cumpriu. Por que a gente está falando dessas profecias? Para dizer que Deus cumpre a promessa. Zacarias não esperava que a promessa se cumprisse tão tarde. Mas Deus sabe o tempo.
o povo de Israel esperou cerca de mais de 1000 anos para a promessa de Deus de enviar o seu filho. Não, mais de 1000 anos, mais de 2000 anos. Desde que Abraão recebeu a promessa até que Jesus nascesse. Mas Deus é que sabe os tempos. E Jesus disse que a volta dele vai ser assim. As pessoas vão ter esquecido da volta dele. As pessoas não estão mais se importando. Não está se importando só com o trabalho, não está se importando só com suas coisas, não está se importando só com o casamento, não está se importando só com o seu prazer. E que Jesus vai voltar quando todo mundo tivesse esquecido. E o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está lembrando que o mesmo Deus que cumpriu as promessas, não no tempo que o povo esperava, mas no tempo dele, ele também vai cumprir uma outra promessa que ele ainda não cumpriu. A promessa da volta de Jesus. Sim, nós estamos para celebrar o aniversário da primeira vinda de Jesus. Mas Jesus, ele não veio ele veio como criança, ele não é mais uma criança. Jesus, ele ressuscitou, e eu falei domingo, né? Vocês querem saber como Jesus está hoje? Ele não é um bebezinho mais. Jesus não é um bebezinho mais. Quer saber como Jesus está? Leia no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse diz como que Jesus está. Né? E quando ele voltar, ele não vai voltar como um bebezinho. Ele vai voltar como ele subiu, como uma pessoa. Essa promessa ainda não se cumpriu. E o que nós estamos fazendo aqui nesses encontros de advento, tanto hoje quanto nos próximos, é fazer a mesma coisa que João Batista fez. Hoje nós estamos falando de João Batista. Nós temos que nos preparar para a volta. João Batista preparou o povo para a vinda. Nós somos o povo que estamos nos preparando para a volta de Jesus. E precisamos ser esse João Batista. O mesmo Deus que cumpriu a promessa da vinda de Jesus e sempre cumpre suas promessas. O mesmo Deus vai cumprir a promessa, a profecia da sua volta. E quando isso acontecer, vai ser tarde para se preparar. A gente tem que se preparar agora. Então, sim, queridos, queridas, não é errado e façam. Coloquem enfeite nas casas, preparem uma janta bonita, convidem a família, se presenteiem, tudo isso é bonito. Mas não esqueçam o mais importante. Coloquem Jesus nas suas vidas. Porque no dia que a profecia que falta se cumprir, a volta de Cristo acontecer, não importa qual foi a janta de Natal, não importa qual foi o presente e nem qual foi o enfeite. Importa Jesus está conosco ou não. Da mesma maneira que João veio para preparar os caminhos do Senhor, nós hoje temos que preparar a volta do Senhor. Nós somos a geração de João, nos preparando para o retorno de Jesus. Amém? Amém. Pastora Keila, faça uma oração e depois dessa oração a gente vai abrir para conversar sobre esse assunto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa que Deus falou, ou acrescentar alguma coisa que o pastor esqueceu, pode colocar. Pastora Keila, faz uma oração por nós. Pai, obrigada pela tua palavra, pela vinda do teu Filho ao mundo, que nos dá a salvação, e a esperança, Deus Pai, que através do teu Filho nós possamos viver contigo na vida eterna. Aguardamos a volta de Jesus, Amém. Que o sangue de Jesus nos lave, que o teu Santo Espírito nos prepare para essa volta. E que a fé possa estar sempre nos nossos corações, ó Deus. A fé que nos anima. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então esse foi o tema. Jesus, cumprimento das profecias. Vocês já sabiam disso? Que Jesus já tinha sido previsto, que não foi nascimento para casa? A Sofia sabia? Sabia? O que achou dessa história? Legal. Tem que contar para os teus coleguinhas. Alguém quer comentar ou perguntar? Que tudo esperam o Papai Noel, mas não é a esperança do Papai Noel. Nós temos que se preparar para esperar o menino Jesus. Temos que esperar para esperar Jesus. É. Colocar Jesus. É a mesma coisa, irmã, que a gente fazer uma festa de aniversário, convidar todo mundo, só não convidar o aniversariante. Né? Jesus é o aniversariante. Ele é que tem tudo para nós. E é ele que nos salva. Tem uma musiquinha, né, que diz que Papai Noel até dá presente, mas só Jesus morreu por mim. Né? A gente
Tem que lembrar quem é Jesus. Muito bem Em colocado, primeiro irmão. lugar tem que ser ele. Em primeiro lugar, Jesus. Muito bom. Mais alguém? Pastora Keila, algum comentário do pessoal do WhatsApp, do Face? Ou mesmo do WhatsApp? Não. Não? Amém. Em cada encontro a gente vai falar de um tema. O tema de hoje foi as profecias. É importante que vocês conversem sobre isso. Sejam vocês agora os João Batista. Amém? E vamos cantar o número 7 do Inário. Número 7 de Inário. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros espargem a luz. Proclamando menino Jesus, brilha estrela da paz, brilha estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, que nos anjos mandados por Deus anunciam a nova do céu. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor que ilumina o menino Jesus. O presépio do mundo é a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Senhor meu Deus, que nós possamos lembrar que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o nosso sol de eterno fulgor, que possamos, Senhor, em todos os momentos, viver, Senhor, esse momento de advento, de expectativa, sabendo, Senhor, que Tu és um Deus que cumpre as promessas, e as promessas que Tu cumpriste, Senhor, e da mesma maneira que Tu já cumpriste as promessas do passado, Tu ainda cumprirás, Senhor, as promessas que estão por vir, entre elas, Senhor, a volta do Teu Filho.
Não sabemos quando, mas quando for, Senhor, queremos estar preparados. Seja, Senhor, a tua luz a nos iluminar nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso encontro de Advento é isso. É um momento de conversa, né? O próximo encontro vai ser em São José das Missões, na casa da irmã Maria Rosane. E antes de a gente fazer a oração final, né? Como é que vocês sentiram o encontro de hoje? Alguém quer dar um recado para os irmãos que estão assistindo pela internet? Quero também desde já agradecer a família da irmã Carmelinda, Miriam, Ilmar, Andressa, Stephanie, por nos acolher e acolher esse povo que também está ali. Nós que temos que agradecer ao Senhor, que o Senhor veio orar por nós aí. Amém. Amém. Alguém mandou alguma coisa, pastora? Não. Aqui não estou. Então, antes de impetrar a benção final, vou pedir que a pastora Keila venha aqui de novo. Vai estar orando pelos pode ficar sentados, também está orando pelos membros, pelas pessoas que estão acompanhando pelo vídeo e pelos que estão aqui. Obrigado, Pai Eterno, em nome de Jesus, por esse encontro, por essa casa que nos acolhe. Mais uma vez te agradecemos por esse final de ano, de estarmos todos bem, com saúde. Rogamos a tua bênção de proteção, de paz, de saúde a todos que estão aqui e os que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dentro das necessidades que cada um precisa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Deus, que o amor do nosso Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um, com cada uma, e que estejamos sempre iluminados pela luz de Cristo, sendo guiados e preparados, não apenas para comemorarmos o aniversário da vinda, mas preparados também para a volta do nosso Messias, Senhor e Rei Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Digam assim: Natal com Jesus. Natal com Jesus. Natal de verdade. Natal de verdade. Aleluia. Aleluia.